STF. Falando em STF, queria ver com você também essa decisão da Rosa Weber. Eu sempre fico com um pouquinho de esperança quando eu vejo um ministro agindo assim, de forma a investigar, levar para frente uma investigação em relação a Bolsonaro, né? E a Rosa Weber ali na decisão, ela parece deixar muito claro, olha, se for constatado que de fato ele prevaricou, isso é um crime, né? E aí, dá para ter essa esperança? O que você acha que representa essa jogada da Rosa Weber nesse momento, Miro? Eu acho que com o Supremo e com tudo, né, houve essa ruptura na democracia brasileira. Né? Com o Supremo e com tudo, se ajudou a criar esse caldo de cultura do fascismo, a criar figuras tipo esse Daniel Silveira, né, que é um provocador, quer dizer... vem para atos em São Paulo, é proibido de participar de eventos públicos, mas vem para atos em São Paulo, é proibido de participar nas redes sociais, mas usa outras redes sociais. Né? É um provocador. Né? Uma das primeiras ações públicas dele, depois do silêncio, foi voltar a mexer com aquela placa da Marielle, aquela que eles arrancaram e rasgaram na campanha eleitoral. Quer dizer, então, com o Supremo e com tudo, se criou esse caldo de cultura no Brasil, de circunstância. Se não fosse com o Supremo e com tudo, né, Bolsonaro continuaria no baixo clero fazendo rachadinha. Né, fazendo provocações, mas fazendo rachadinha, continuaria. Mas com o Supremo e com tudo, se criou essa onda toda no Brasil, que levou ao golpe, à prisão do Lula e à chegada ao poder desse fascista. Né, e agora o próprio Supremo ele tem que colocar fazer alguns contrapontos, colocar umas travas de segurança, porque a coisa está perdendo controle. Esses caras tentaram invadir o Supremo. Né? Não teve lá a turma que queria ucranizar Brasília, que foi com aquela marcha dos 300, não teve fogos de artifício contra o Supremo. Tem ameaças constantes. O Alexandre de Moraes, né, que o o Bob Jefferson chama de Xandão, né? O Xandão é atacado diretamente. Dizem que o que mais dói é que atacam as filhas dele. As filhas. Né? Inclusive ataques misóginos, né? Porque é permanente. Então, eles criaram esse monstro. E agora eles precisam dar chega para lá, fazer o tal do contraponto. Né? Você fazer o tal do contraponto das democracias liberais. Né? Aí, então, vem essa atitude do Supremo com relação... Porque isso está casado. A atitude do Supremo com relação ao Silveira, ao Daniel Silveira, ao Brutamonte, né? Vem essa atitude da Rosa Weber, que é a primeira vez que um pedido de arquivamento da PGR, da Procuradoria-Geral da República, no governo Bolsonaro é rejeitado. Ela rejeitou. É a primeira vez, isso é um fato inédito nesse governo. Que é exatamente para tentar criar contrapontos, bicho, segura. Porque eles estão prevendo que esse negócio vai esquentar. Né? Você já tocou na abertura essa fala do Bolsonaro no Rio Grande do Norte. Eles já estão prevendo que esse negócio vai esquentar. Ou seja, ajudaram a criar um monstro, né? Ajudaram a chocar o ovo da serpente, né? Com o Supremo e com tudo, repito. Né? E agora tem que fazer alguns anteparos, criar alguns contrapontos, porque senão esse monstro ele devora tudo. O fascismo sempre foi assim. O fascismo devorou quem o criou. Quem achava que ia controlar o fascismo, o nazismo na Alemanha ou na Itália, ou o franquismo, ou o salazarismo, nunca conseguiu controlar. Depois que você liberou a jaula, né, depois que você abriu a tampa do esgoto, não tem mais controle. Você precisa derrotar. Sim. Derrotar. Né? Então, eu acho que essa medida da Rosa Weber, sem... Esperança é sempre bom, né? A gente vive de esperança, sem muitas esperanças. Né? Mas eu acho que ela mostra isso, mostra a necessidade de um freio, um freiozinho de arrumação. Espera aí, não dá para ser assim. Quer dizer, está provando. Né? Foi um deputado que era bolsonarista, de um funcionário do Ministério da Saúde que era bolsonarista, que participaram de uma atividade com o Bolsonaro, uma festa, que comunicaram a ele o caso da corrupção das vacinas indianas da Covaxin. Comunicaram a ele. Ele não tomou nenhuma atitude. Isso é prevaricação, isso é crime. Né? Aí o Aras vai e pede para arquivar e ela diz, primeira vez, isso eu falei, epa, tem coisa aí. Né? Rosa Weber vai lá e diz o seguinte, não aceitamos a retirada, não aceitamos o arquivamento.
né? Precisa continuar a investigar. Vamos ver. Isso talvez explique também porque o Bolsonaro anda tão bravinho novamente. Sim, e é de se falar, claro, da decisão da Rosa Weber, mas é outro tapa na cara da PGR pedindo arquivamento dessa ação ali no STF também, né? Pelo amor de Deus, não dá para esperar nada vindo da PGR, a gente volta a repetir isso. Já não se esperava nada, enfim. Vamos então tocar nesse ponto. Você sabe que ontem eu recebi aqui um professor da Federal de Alfenas, o Thiago Sá, né? E ele falava sobre como é muito provável que Bolsonaro volte a criar esse caos, né, em que ele trabalha, que traz resultados para ele, né? Tendo em vista, é claro, essas pesquisas que mostram Lula na frente. Hoje saiu mais uma, Poder Data, trazendo 41 a 32. Então é isso, é de se esperar que ele volte a criticar o sistema eleitoral, volte a botar fogo, na verdade, botar lenha nessa fogueira, né, que é esse debate em relação à segurança da urna eletrônica no Brasil. Você espera isso também? Então, Thalita, ele já tinha feito isso no domingo, teve o pré-lançamento da candidatura dele. Ele mesmo chamou como atividade de um evento de pré-lançamento da minha candidatura. Aí falaram, epa, bicho, cuidado que isso pode caracterizar crime eleitoral, o TSE está em cima de você, fica esperto. Aí eles recuaram e transformaram num ato de filiação de novos parlamentares ao PL, ao partido do Valdemar, né? Então foi no domingo. No domingo ele já tinha feito esse discurso, ele já tinha falado novamente contra o sistema eleitoral brasileiro, não é isso? Na necessidade de voto auditável, que já existe, mas já tinha falado novamente, né? Voltou a falar em meu exército para defender a liberdade. Meu exército? Que exército? O exército é seu, amiguinho. Que negócio é esse? Né? Voltou a falar e voltou, provocador como ele que é para a base dele, que é para alimentar o gado dele, né? Voltou a falar, fazer elogios ao Brilhante Ustra, aquele milico torturador do Doicode que é responsabilizado por 45 assassinatos e desaparecidos na época da ditadura, um dos sujeitos mais escrotos que existiu na história recente do Brasil, que o Bolsonaro vive elogiando, como elogiou quando do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, fez questão de elogiar. Então, no domingo, ele já tinha rosnado os dentes, já tinha, né, voltado a esse discurso. Agora, no Rio Grande do Norte, volta a falar sobre o sistema eleitoral. Eu acho, Thalita, a conferir também, ele está numa situação, ele está meio esquizofrênico, porque ele deu uma melhoradinha nas pesquisas, exatamente porque ficou mais civilizado. Acatou a sugestão do Centrão. O Centrão falou, ô bicho, menos, fica na sua, vai devagarzinho, baixa a bola, porque você cria muita instabilidade, isso gera muito atrito até no Deus mercado, que tanto te protege, isso gera problema com investimentos, né? Até a turma do agronegócio está meio brava contigo, de você ficar sempre tensionando. Então o Centrão, que é mais inteligente, é mais hábil, falou pro Bozo, pro Capetão, baixa a bola. Ele baixou a bola. Ele chegou a baixar a bola até na questão da vacina. Ele nem tem falado em vacina mais. Não tem, eu não sei onde ele enfiou as cloroquina. Onde estão as cloroquina, Bolsonaro? Onde você enfiou as cloroquina? Não fala mais em cloroquina, não fala mais em vacina. Ele ficou educadinho porque disseram para ele o seguinte, isso melhora a tua popularidade. E, de fato, as pesquisas estão mostrando, mesmo essa do Poder Data, né, que ele tem tido uma certa recuperação, que nós partimos para uma eleição que é polarizada, a não sei que ocorra um grande fenômeno, um cataclisma no Brasil, mas é uma eleição polarizada, né? A terceira via sucumbiu de vez, ou o coitado do Moro nesse Poder Data, é melhor ele dar aula na Alemanha, né? Ou se não, sei lá, voltar a fazer curso de fonoaudiólogo, sei lá, alguma coisa. Mas acabou, a terceira via acabou, empacou de vez, né? Então é uma eleição polarizada, né? Ele estava dando uma melhorada, né? Estava se aproximando um pouco de Lula, mas o ritmo dessa diminuição da distância com Lula estava muito pequeno. E agora ele passa a enfrentar problemas. Então ele fica numa esquizofrenia. Ele não sabe se ele continua bonzinho, Bolsonaro paz e amor, ou se radicaliza para não perder a base radicalizada dele, né? Então ele fica nesse... Não fala em vacina, mas cito o Ustra, né? Fica nessa... Não falo em ataque direto ao Supremo, mas volta a falar de sistema eleitoral. Fica nesse jogo. Está difícil para ele. É uma coisa, ele deve estar tendo muita insônia
E chorando muito no banheiro ultimamente. Ele deve estar com problema, né? Em função dessa esquizofrenia dele. Eu acho que ele está vendo o seguinte, ele conseguiu dar uma diminuída, polarizou de vez, ou seja, o risco dele nem ir para o segundo turno parece que não existe, ele vai para o segundo turno, parece, né? Isso são fotos, né? Mas o ritmo da diminuição da distância diminuiu. Aí ele radicaliza um pouco mais o discurso, porque ele está vendo alguns problemas sérios. Esse negócio do Lollapalooza, Thalita, é um negócio que não é um festival, não. Não foi sexta, sábado e domingo, não. Isso tem outro significado. Foi uma galera de juventude gritando, espontaneamente. Aquele negócio... Você vai ouvindo relatos de quem teve lá e fala, foi espontâneo, uma galera de jovens. Nós tivemos só nessa semana 100 mil jovens que se tiraram o título de eleitor. Sim, tem funcionado essa campanha, né, de mobilização de jovens. Isso está sendo muito importante. Pois é, o tiro saiu pela culatra. Eles foram para a censura. Sim. Ao fazer a censura, eles ativaram mais os artistas, né? A ter uma ação mais proativa. Você viu a atividade ontem com o Lula no Rio de Janeiro, impressionante, mais proativa ainda, né? Mexe com a juventude, título de eleitor, isso Bolsonaro e seus radares percebem. Aí percebe uma outra coisa, a inflação está fora de controle, não precisa o Banco Central dizer, as pessoas estão sentindo no mercado, a inflação está fora de controle, e a inflação atinge principalmente os pobres, está subindo principalmente em alimentação, saúde e transporte. Isso tem um impacto violento, inclusive numa base que o Bolsonaro achava que era dele, que era a tal base dos evangélicos. Ele está perdendo força nessa base. Aí você vai, o Supremo faz esses contrapontos, então ele se sente provocado. Aí pronto, aí ele desembesta o DNA fascista dele, não se aguenta e vomita, né? Vomita novamente. Talvez por isso que ele tenha ido para o hospital esses dias. Deve ser algum problema, algum piriri novamente. E ele bota para fora e vai tensionando. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. A conferir uma eleição polarizada. Sim. Quanto mais se aproximar, mais ele vai fazer discurso de Capitólio. Mais ele vai fazer discurso à la Trump. Preparar o clima para alguma coisa. A conferir. Vamos ver se é isso mesmo. Eu volto a citar, inclusive, o Thiago Sá ontem, dizendo que a gente pode chegar a esse ponto de guerra civil por conta dessa inflamação, né, que Bolsonaro causa nessa base. Bom, Miro, a acompanhar é isso, e a gente continua se falando toda semana aqui às quartas. Uma boa semana para você por aí, beijão e muito obrigada por mais essa. Valeu, Thalita. Bom trabalho aí, tá? Um beijão. Tchau, tchau aí. Obrigada.